Bom dia. Primeiramente, desculpas pelo atraso. É com muito prazer que eu queria desejar boas-vindas a todos ao quarto dia de programação da Semana de Economia 2019. Queria agradecer aos professores aqui presentes, a toda a plateia e a toda a organização da semana, todos os alunos, professores e funcionários envolvidos. Hoje a gente vai fazer uma mesa sobre a indústria 4.0, fazer uma breve introdução e a gente já inicia o debate. A indústria 4.0 tem sido caracterizada pela incorporação de emergentes tecnologias de informação ao ambiente de produção, promovendo substanciais ganhos de produtividade e flexibilidade, transformando desse modo a natureza do trabalho industrial. Mais do que isso, seus impactos atingem toda a esfera empresarial, política, econômica e social, o que faz com que, não por acaso, venha sendo classificada como a quarta revolução industrial. Nessa perspectiva, esta mesa dedica-se a compreender e apresentar as características, potencialidades e desafios da indústria 4.0, visando analisar suas possíveis implicações para a organização do trabalho e debater de que forma e com que intensidade as mudanças tecnológicas vão determinar a competitividade industrial. Para esse debate, a gente recebe o professor Mariano Laplane, que é docente e diretor do Instituto de Economia da Unicamp, especialista em política industrial e inovação. Ele foi presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos em Ciência e Tecnologia e Inovação, em Brasília, e coordenou o projeto Indústria 2027 no âmbito da Unicamp. E também o professor Célio Hiratuca, que é professor daqui do Instituto também, coordenador de pós-graduação do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia daqui. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia internacional, economia industrial e desenvolvimento econômico. Bom, agradeço o convite dos organizadores e me desculpo pelo atraso. Eu estava voltando de um evento na Universidade Federal de Alfenas ontem à noite e o trânsito na estrada estava um pouquinho pesado e por isso a demora. Eu conversei agora com o professor Célio, meu colega, sobre como é que cada um vai abordar. Eu acho que é mais conveniente que ele faça primeiro a apresentação dele para que eu possa dar sequência depois. Então passo a palavra ao Célio. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar o convite para fazer essa conversa aqui sobre o conjunto de transformações, na verdade, que vem acontecendo aí na economia mundial e, obviamente, com impactos, né, sobre a economia brasileira. Eu optei por fazer uma apresentação, né, pensando um pouquinho sobre o tema e sobre, né, a forma como a apresentação poderia, de uma certa maneira, contribuir para o debate, né. Pensei em diversas maneiras. Obviamente que eu não tenho capacidade de fazer uma análise técnica ou tecnológica do conjunto das transformações que vem surgindo aí na chamada indústria 4.0, na revolução, na quarta revolução industrial. E também não quis fazer, digamos assim, existe muito material saindo sobre esse tema, né, com várias projeções sobre impactos, né, sobre o mercado de trabalho, enfim, sobre as atividades, né, que poderiam eventualmente ser substituídas. Embora muito importante esses trabalhos, quer dizer, eu não me senti, digamos assim, capacitado a fazer uma resenha aqui ou apresentar algum resultado de algum estudo nessa linha, não é? Então eu optei por, inclusive, talvez para ser complementar aí a análise do Mariano, trazer a discussão para o conjunto, né, de transformações que tem acontecido, aonde se encaixa, na verdade, essa ideia da quarta revolução industrial, focando em alguns aspectos que são importantes do ponto de vista do que eu vou chamar aqui de organização industrial, ou seja, elementos de organização industrial típicos dos líderes e das tecnologias, né, que
estão relacionadas à indústria 4.0 e rapidamente comentar um pouquinho sobre como essas mudanças e essas estratégias dessas grandes empresas que de uma certa maneira tomam a frente, né, em vários dos segmentos dessa indústria 4.0, né, como é que elas podem ser interpretadas para a gente aí sim pensar em impactos de maneira geral e alguns comentários finais digamos assim, para a inserção do Brasil, né? Então, como eu falei, eu não vou como é que passa aqui? Será que dá certo? Bom, não vou me deter com detalhes sobre as várias tecnologias, né, que estão no centro da chamada quarta revolução industrial. Enfim, peguei essa figura simplesmente para fazer um breve apanhado geral, né, e para ilustrar a ideia de que, em grande medida, né, essa onda de inovações que vem se desenvolvendo agora, elas, de uma certa maneira, estão no entorno das tecnologias digitais, né? Na verdade, são um conjunto de tecnologias que já vinham se desenvolvendo há um certo tempo, né? E que, de uma certa maneira, ainda são são desdobramento da terceira revolução industrial, né? Mas que começam a ter um poder transformador e, por isso mesmo, né, exercendo maior impacto. Primeiro, a partir da velocidade com que essas tecnologias começam a aparecer, né, no cenário e dentro das estratégias de algumas grandes empresas, líderes, mas também, enfim, né, começam já a se transformar em produtos e serviços, né, e que tem como das características principais a ideia de que elas são tecnologias que estão fortemente entrelaçadas, ou seja, elas se complementam e se reforçam mutuamente, né? Em grande medida porque elas estão justamente em volta dessas tecnologias digitais, né? Então elas dependem em grande medida da evolução, né, de uma trajetória que já vem vindo desde os anos 70 na chamada Lei de Moore, né, ou seja, uma evolução crescente da capacidade computacional, né, com o desenvolvimento contínuo de novos chips, novos semicondutores que vão dobrando, né, a capacidade de processamento a cada 2 anos, enfim, isso vai tendo continuidade, mas ao mesmo tempo essa capacidade de processamento é combinada, na verdade, com a difusão da internet e com as tecnologias, né, se combinando com sensores, atuadores na internet das coisas, que por sua vez tem que transitar, né, em redes de alta velocidade, né, daí a importância das redes 5G e a difusão propriamente dita, né, dos dispositivos móveis, né, que vão dar que também se difundiram muito mais rapidamente, né, do que outros dispositivos e, portanto, dão essa possibilidade de ter uma ubiquidade, né, no processamento e na difusão e na captura de informações, né, a computação em nuvem, né, a capacidade de armazenamento, que na verdade, né, não está na nuvem, mas enfim, está em grandes centros de armazenamento de dados, e por fim a inteligência artificial, né, enfim, a capacidade aí de desenvolver sistemas que vão encontrando, né, rapidamente padrões e que vão tornando a máquina capaz de tomar algumas decisões de uma certa maneira independente da decisão humana, né. Muito bem. Esse conjunto de transformações, eles têm, do ponto de vista, e aí entrando na questão da organização industrial, eles têm um conjunto de características, né, que vão resultar, né, em processos bastante importantes e que, de uma certa maneira, podem fazer lembrar um pouco o movimento que aconteceu na segunda Revolução Industrial. Né? Na segunda Revolução Industrial, quando começam a se difundir um conjunto de tecnologias marcadas por uma intensidade capital muito elevada, mas ao mesmo tempo, justamente pela intensidade capital, por uma
por uma possibilidade de aproveitamento de economias de escalas gigantescas, né, vão surgindo estruturas organizacionais, estruturas industriais e também estruturas empresariais completamente diferentes do que eram no passado. Né? Seja na indústria de material elétrico, na indústria de petróleo, né, que depois se desdobra na petroquímica, na indústria, da própria indústria automotiva, que ainda é um desdobramento, né, da segunda revolução industrial, enfim, caracterizado justamente por esse aspecto, né, de um enorme potencial de aproveitamento de economia de escala, né, organizações que vão se tornando cada vez maiores, estruturas oligopólicas, né, que vão dominando os mercados, né, e de uma certa maneira a forma como vão se organizando esse conjunto de tecnologias, né, da quarta revolução industrial, de uma certa maneira eles apresentam algumas características semelhantes, né, algumas diferenças, é verdade, mas algumas características semelhantes. Eu vou chamar a atenção para uma característica que eu acho fundamental, que é o fato de que cada vez mais essas tecnologias vão diferente da segunda revolução industrial, que exigia muita, digamos assim, imobilização de capital físico, né? Essas novas tecnologias exigem muito capital intelectual, né? Capital intangível, certo? E, em grande medida, isso vai dar origem a um processo também de aproveitamento de economias de escala, talvez até maiores do que era no passado, e com uma capacidade de aproveitamento dessas economias de escalas, né, que derivam justamente de algumas características, né, que essas novas tecnologias permitem. Primeiro, a ideia de que elas, né, todas elas têm um enorme custo de desenvolvimento de produto, né, uma elevada necessidade de investimentos em tecnologia, em P&D, né, em conhecimento, né, mas que, uma vez realizado, né, ele passa a ter, muitas vezes pelo fato de estarem digitalizadas, né, de ter uma base digital, ter um custo de reprodução, um custo marginal de operação muito próximo de zero, e em alguns casos zero. Né? Então, me refiro basicamente à ideia de que quando eu realizo, né, o desenvolvimento de um sistema operacional, por exemplo, como o Android, né, o custo principal da empresa que realiza, né, do Google, é o custo do desenvolvimento, certo? Uma vez que ele que é realizado esse custo, você distribuir e, digamos assim, tentar rentabilizar, né, esse aplicativo, certo? Que é um sistema, uma plataforma, digamos assim, certo? A partir do uso, ele não tem custo nenhum. Você distribui, na verdade, pela rede, tá certo? Né, instala o aplicativo nos smartphones, certo? E, portanto, o custo de operação é zero, certo? Ou seja, isso pode dar, independente do número de usuários, certo? Podem ser milhões e milhões, né? Se você consegue ter rede para distribuir, tá certo? O custo de operação é zero. Tá? Então, isso é o que eu chamo de economias de escalas, que advém dessa característica das tecnologias digitais, economias de escalas gigantescas, certo? Combinadas, obviamente, com essa outra característica, que é a exploração de externalidade de rede. Tá? Então, quer dizer, o conjunto dessas tecnologias que estão no entorno da Revolução 4.0, né, elas carregam com elas essa característica de terem potencial de exploração de economia de escala gigantescas, muita externalidade de rede. A externalidade de rede, na verdade, está associada ao fato de que quanto mais eu vou difundindo um certo padrão de utilização ou utilização de um determinado aplicativo, tá certo? Maior a probabilidade dele ser utilizado, porque, enfim, não adianta eu ter o WhatsApp, né, se enfim, as pessoas com qual eu quero trocar mensagem também não têm, tá certo? E quanto maior a base de usuários, maior tende a ser a própria difusão desse sistema e desse aplicativo. Né? Então, isso vai levando essas duas características, né, que eram atreladas a tecnologias muito físicas na segunda revolução industrial, né, dependendo de um elevado investimento para montar uma indústria petroquímica ou, enfim, montar uma rede de produção e exploração de petróleo. Né? No caso atual, elas têm essa característica de estarem muito baseadas no capital intangível. Tá? E isso leva, de fato, a um conjunto de características que estão associadas, como na segunda revolução industrial, a uma margem muito elevada, a um potencial, pelo menos, de explorar uma margem bastante elevada, certo? Ou seja, né, muitas vezes eu tenho que
combinar, né, esses ativos intangíveis, desenvolvimento de produtos, de tecnologias, com os chamados ativos complementares, com marcas, com canais de distribuição, conhecimento de mercado, reputação, certo? Para que eu possa justamente ter a cobrança de preços elevados e manter margens elevadas, né? Isso dá origem a esse processo que muitos estudiosos têm chamado de winner take all, né? Ou seja, o vencedor leva tudo. Certo? Ou seja, aquele que entra primeiro, difunde primeiro uma certa tecnologia, né, que avança no domínio daquilo que é chamado dessas economias de plataforma, né, ele tem uma grande probabilidade de ser, digamos assim, o vencedor, né, e vai bloqueando e dificultando o acesso dos concorrentes. Ou seja, à medida que eu vou difundindo uma certa plataforma, os concorrentes vão tendo dificuldade de superar essas vantagens, né. Então é isso que vai dar, né, um conjunto de estratégias, né, que vão tornando cada vez mais importante essas empresas que muitos autores chamam de gigantes tecnológicas, né, tech giants, tá? De, digamos assim, crescerem rapidamente, né, irem dominando vários mercados onde estão posicionadas, digamos assim, as vantagens em grandes áreas da quarta revolução industrial. Obviamente que aqui eu estou focando talvez um pouco mais naquilo que chega mais ao usuário final, né? Não tanto na atividade intraindustrial, tá? Mas em grande medida elas têm essa estratégia, né? Busca por definir padrões tecnológicos e de mercado, né? Inclusive em novos segmentos, um processo forte de fusão e aquisição que é muito capitalizado justamente pelo domínio desses ativos intangíveis, né? A capacidade de comprar novas startups que começam a se mostrar significativas do ponto de vista de novos mercados, novos segmentos, ou concorrentes que você queira incorporar no seu portfólio de produtos, tá? E para tudo isso, a ideia de valor de mercado, ou seja, a capitalização do valor de mercado é fundamental, porque é a partir daí que ela consegue levantar recursos, né? Fazer justamente processo de fusão e aquisição, operar com recursos próprios ou de terceiros para justamente continuar avançando nessa estratégia. Isso vai dando, né, origem justamente a um processo que é cada vez mais um processo onde essas grandes empresas, né, líderes, digamos assim, nesses setores que eu estou chamando de setores que estão no núcleo da quarta revolução industrial, né, que congregam, na verdade, esse conjunto de características, vão dominando uma parcela cada vez maior do mercado, tá? Então, essa é as chamadas, né, a participação, na verdade, das grandes empresas de tecnologia no lucro, no ativo, nas vendas e na capitalização de mercado entre as 100 maiores empresas não financeiras, né? Lógico que tem um impacto negativo ali da crise das empresas.com no começo dos 2000, acho que tem um problema ali com e depois, né, uma crescente participação dessas empresas, no total dos indicadores financeiros, tá? Acho que não está passando aqui a próxima. Bom, e isso vem se aprofundando, né? Se aprofundando rapidamente nos últimos períodos, tá? Quais são as implicações para bom, então, só ilustrar mais um pouquinho, tá? Isso mostra a evolução da concentração dessas empresas nesses diferentes indicadores, ou seja, cada vez mais as empresas que têm essas características, né, as empresas tecnológicas dentro das 100 maiores, né, vão dominando cada vez mais a capitalização de mercado, enfim, a participação nos lucros, né, menos, obviamente, no emprego, tá, porque elas não geram tanto emprego assim, tá. Outra informação para ilustrar, tá, a importância que eu chamava a atenção dos ativos intangíveis, certo? Dentro do total do valor de mercado das maiores empresas aí do S&P 500, certo? Em grande parte o valor de mercado está baseado não nos ativos tangíveis, máquinas, equipamentos, plantas, propriedades, tá?
está baseado nos ativos intangíveis, né? Patentes, conhecimento, enfim, informação, né? Software e por aí vai, tá certo? Bom, então isso vai gerando, né, o fato de que essa quarta revolução industrial, que está em grande medida associada a essas empresas, vai criando, na verdade, um processo que é um processo extremamente concentrado no controle sobre, né, os ativos que vão dar, digamos assim, capacidade de criar valor, né, e capturar valor ao longo aí, né, da produção e da comercialização mundial, né? Quer dizer, a ideia de que a famosa curva, a Smile Curve, né, onde mostra aí que as atividades intangíveis vão gerar mais valor, a partir do momento que você tem essa difusão de tecnologias digitais e de difusão, na verdade, de plataformas digitais, né, tem o potencial de tornar mais acentuada, né, o sorriso mais acentuado, né, no sentido de que os ativos intangíveis passam a ser mais importantes, dado a difusão desse processo, tá? E só para ilustrar, tá certo? Uma das grandes líderes dessa nova onda é a Apple, tá certo? E a Apple, você sabe que ela controla, na verdade, um conjunto enorme de fornecedores ao redor do mundo, tá? Mas ela controla o quê? Ela controla a parcela intangível do conhecimento. Tá? Então, isso é uma informação que vem lá da Economist, onde ela mostra como, comparado com os grandes fornecedores, né, da cadeia da Apple, de produção da Apple, certo? Ela fica com a maior parcela da geração de caixa, da capitalização de mercado, dos lucros, dos ativos, das vendas, tá? Menos, né, naquilo que tem mais relação com a atividade produtiva, né, as plantas, os estoques e os empregados. Tá? E os empregados. Então isso já, né, tem a ver, na verdade, com o aspecto que muitos autores relacionam, o fato de que o aumento do peso dessas grandes empresas, né, e de características que são típicas dessas grandes empresas vai criando, na verdade, uma espécie de polarização, né, interna, né, dentro dos países, porque, né, quer dizer, você tem altos salários para as empresas que trabalham nessas corporações, mas como eles não têm atividades manufatureiras, tá certo? Né, isso reduz, digamos assim, o potencial de atividade produtiva, de salários na atividade produtiva, que por sua vez vai crescer justamente nos países da periferia, tá? E de fato, quer dizer, isso é muito concentrado, isso é uma outra ilustração, né, do valor do iPhone, enfim, quanto fica com a Apple, quanto fica com os vários fornecedores ao redor do mundo. Tá? Bom, o ponto importante é que a partir desse processo, né, você tem um processo de globalização, né, e aquilo que eu chamava a atenção do forte processo aí de fusão-aquisição, ou seja, são operações de fusão-aquisição buscando, na verdade, controlar, né, novos segmentos emergentes, né, onde você pode aplicar esse conjunto de tecnologias, né, em torno dessas plataformas por parte dessas grandes empresas. Tá? Só um exemplo aqui que eu destaquei, a Google buscando novos investimentos e comprando startups na área de saúde. Certo? Aplicando inteligência artificial para diagnóstico médico e equipamentos médicos, certo? Então isso é só um exemplo da diversificação que essas grandes empresas vão fazendo, tá? Então, enfim, tem um longo quadro, né, que pode ilustrar isso, tá? Bom, indo para a questão dos impactos, né? Bom, aí também, enfim, são as gigantes, né, que eu falei, comprando companhias que estão associadas de uma certa maneira que utilizam muito capacitações na área de inteligência artificial. Tá? Também é a mesma coisa. Né? Isso tem a ver, portanto, com essa ideia de ir dominando canais que possam possibilitar, né, novos negócios, todos eles que estão em volta dessas plataformas digitais, né, e para rentabilizar, na verdade, esse conjunto de ativos. Tá? Então, os impactos, a gente pode pensar dessa maneira, né? Quer dizer, de um lado, uma forte concentração de mercado, tá? Um enorme potencial de acumulação, né?
E aí, quer dizer, esse potencial de acumulação, né, indo para os impactos de uma certa, do ponto de vista da distribuição, né, quer dizer, ele é muito concentrado em algumas poucas empresas e vem se concentrando mais, e essas empresas que por sua vez vão acumulando valor adicionado, tá, fazem um processo de distribuição desse valor adicionado, onde a distribuição ao trabalho é cada vez menos importante, tá? Cada vez menos importante porque uma parte desse lucro acumulado para essas grandes empresas vai ser distribuído sob a forma de dividendos para grandes acionistas, tá? Sobre a forma de recompra de ações também, que vai novamente beneficiar o mercado de capitais, né? E uma elevadíssima remuneração para alguns poucos, digamos assim, trabalhadores muito especializados dentro dessas grandes corporações, né? Então isso, de uma certa maneira, está associado a uma certa polarização, né, em termos de remuneração dentro, digamos assim, dos países sedes dessas empresas, tá? Do ponto de vista internacional, na verdade, né, tem uma outra consequência, né, quer dizer, só para colocar dois impactos que eu acho que são fundamentais, né? A ideia de que eles estão elevando as barreiras à entrada, ou seja, criando canais justamente pelo fato de terem economias de escala elevadas, né, uma forte proteção aos seus ativos intangíveis, tá certo? Ao mesmo tempo também cria o quê? Do ponto de vista dos impactos, e aí pensando nos impactos sobre os países em desenvolvimento, né? O impacto sobre a capacidade de competição nas etapas produtivas que são mais importantes para entrar nessa briga, tá? Ou seja, para entrar nessa briga, né, para você acumular ativos intangíveis, né, você tem que ter capacidade para criar uma empresa que vá disputar mercado com uma empresa como a Amazon, como a Google, certo? Isso não é para qualquer um, né? Talvez seja muito mais difícil construir, portanto, capacitações nessa dimensão, né, do que era no passado, tá? Então eu estou destacando aqui duas consequências um pouco a partir dessa discussão, né, de organização empresarial, organização industrial e reorganização, digamos assim, das estratégias das empresas líderes, tá? Potencialmente, isso pode criar uma forte polarização, tá, pela estratégia dessas grandes empresas na estrutura de remunerações, também pelo fato de que as capacitações e as atividades que podem eventualmente ser substituídas, né, pela difusão dessas tecnologias da quarta revolução industrial, né, podem ser mais importantes nas atividades mais rotineiras, né, e aí, portanto, né, você protege os trabalhadores que estão, digamos assim, nas áreas mais qualificadas, né? Protege algumas atividades de mais baixa qualificação, onde talvez não compense pelo custo você substituir trabalhadores. Então tem um miolo aí, né, de atividades que passa a ser ameaçado, né? Então muitos autores, digamos assim, associam, na verdade, essa difusão de novas tecnologias com uma forte polarização do mercado de trabalho, tá? Por essas duas vias, certo? Pela própria características do trabalho que está sendo substituído por alguma dessas tecnologias, e de outro pela característica da forma como o valor criado por essas líderes empresariais é distribuído na cadeia, tá? Muito canalizado, né, para as grandes, digamos assim, para os trabalhadores mais especializados, para os CEOs, e uma parte disso distribuído para o mercado financeiro, tá? Bom, aqui, enfim, mais algumas ilustrações, enfim, a evolução aí do salário, né, a disparidade de salário, né, entre o trabalhador do chão de fábrica e do trabalhador dos CEOs, né, enfim, o fato de que uma grande parte desse salário está baseado em formas de pagamento que são chamado remuneração variável, ou seja, depende também da própria valorização da capitalização em bolsa, tá? E finalmente a ideia da importância da remuneração, né, dessas empresas sobre a forma de dividendos, tá? Ou seja, esse lucro que vai sendo acumulado por essas grandes empresas vai sendo distribuído crescentemente para uma elite financeira, né, sobre a forma de dividendos e recompra de ações.
Né? Muito bem. Né? Então esse tem a ver com o primeiro impacto, né? Quer dizer, a ideia de uma certa impactos distributivos que exigiriam de uma certa maneira medidas compensatórias ou novas formas de regulação, enfim, novas ações para, digamos assim, mitigar, né, essa tendência concentradora em termos de remuneração dos valores criados por essas grandes empresas. Tá? Bom, a segunda consequência tem a ver justamente com a concentração sobre os ativos intangíveis, né, e que implica, na verdade, uma dificuldade relativamente grande, né, para que competidores entrem nesse jogo, né, da quarta revolução industrial. Tá? Então, as medidas de concentração que eu selecionei aqui são duas, enfim, só para ilustrar um pouco esse aspecto. Tá? A participação em patentes, que são as patentes consideradas mais importantes, né? Chamei aqui de patentes triádicas, né? Que é a definição que a OCDE fornece para as patentes que são registradas em nos três principais escritórios mundiais. Tá? O que demonstra, na verdade, que são as patentes mais importantes. Né? Ou seja, quando tem uma empresa que tem uma patente importante, ela registra no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Tá? São essas patentes, né, fortemente concentradas nos países centrais. Tá? Ou seja, aquela ideia de que, tudo bem, uma parte da produção manufatureira foi terceirizada e transferida em grande medida, né, para a Ásia, mas aquilo que, digamos assim, dá capacidade de comandar a cadeia, né, que são os ativos intangíveis, continua nos países centrais. Tá? E da mesma maneira, quando a gente observa o gasto das 1.500 maiores, tá, empresas em termos de gasto em P&D, claramente um predomínio de empresas de países centrais. Tá? E é um processo que é possível ver como é extremamente concentrado. Tá? Muito bem. Então, quando a gente observa, né, os países que estão na lista dessas empresas que mais gastam, e dentro dessa lista de empresas que mais gastam, né, quem se destaca na ponta, em geral, são essas empresas que são as chamadas tech giants, certo? Enfim, tem uma certa estabilidade, né, tem uma certa estabilidade, uma forte estabilidade, excetuando, obviamente, a China, né, que vai subindo de posição. Aí tinha em 2010 apenas 19 empresas na lista. Tá? Em 2017 passa a ter 210, tá? 210 empresas. Tá? Isso só para ilustrar esse último aspecto. Tá? Ou seja, se a gente considerar aí os últimos 10 anos, né, quer dizer, as empresas, o país que conseguiu criar um ecossistema de uma certa maneira, né, em torno das atividades que eu estou chamando aí atividades digitais associadas à quarta revolução industrial, para concorrer com as líderes, né, americanas, né, tipicamente as líderes americanas que estão no alto da tabela, são as empresas chinesas, tá, que têm essas mesmas características, né, criaram a partir de um esforço gigantesco de política pública, mas também de um esforço de avanço empresarial, né, e por outras características, enfim, que não dá tempo de comentar, certo? Um conjunto de empresas e setores que, de uma certa maneira, estão conseguindo rivalizar com as empresas americanas, né? E, de uma certa maneira, é isso que está em jogo aí na disputa, né? Não são apenas questões comerciais, né? São essas questões, na verdade, da disputa pela nova liderança nesse novo padrão da quarta revolução industrial, que está por trás aí da briga, né, do Trump com a China. Tá? Bom, enfim, então, para finalizar, né, Mariano provavelmente vai poder aprofundar um pouco essa questão. Né? Obviamente que quando a gente olha do ponto de vista do Brasil, né, esses desafios vão se colocando, né, pelo menos como uma forma, na verdade, como um novo panorama, né, que é completamente diferente do que a gente vinha assistindo, né, até pouco tempo atrás, certo? Em termos dos desafios que estão colocados para nossa inserção, né, considerando, digamos assim, esse conjunto de transformações, e que esse conjunto de transformações, né, vá seguir, digamos assim, essa trajetória de fusão. Né? Em primeiro lugar, né, quer dizer, como você
conseguiria avançar para incorporar elementos que estão associados à capacidade de competir nesse novo padrão, né, e que exigem justamente, tá certo, a criação de uma série de elementos, né, que exigiriam, de uma certa maneira, um maior avanço na infraestrutura que está por trás dessa quarta revolução industrial, né? A gente tem ainda problemas, né? Quer dizer, a gente teve uma inserção muito pífia, né? Mesmo na terceira revolução industrial, e o mundo está pulando para uma quarta, certo? Então, você fomentar negócios, fomentar inovação dentro desse novo contexto, certo? Exigiria, né, uma infraestrutura do ponto de vista de redes de nova geração, né, capacitação de recursos humanos, né, que não dá para fazer sem você ter uma estratégia clara e digamos assim, uma política, né, que busque justamente superar as dificuldades que a gente tem, né, num contexto onde justamente você competir, né, com essas gigantes tecnológicas me parece muito mais difícil do que era no passado. Construir capacitações a partir daí é muito mais difícil do que no passado. No mínimo, né, é preciso avançar um pouco mais em saber quais são os nichos possíveis onde você pode, de uma certa maneira, avançar, né, quais são os espaços, né, mais fáceis de avançar e onde você já tem capacitação acumulada para poder conseguir encontrar espaços, né, que não vão encontrar essas barreiras tão profundas, né, que são dadas nos elementos aí mais no topo das cadeias, tá? Provavelmente em segmentos onde você precisa ter um pouco mais de customização, enfim, onde o conhecimento e a busca de informação de dados de características locais seja mais importante, tá? Então esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante, né? Provavelmente Mariano vai se debruçar um pouco mais sobre isso, né? E o segundo, que se sobrepõe ao primeiro, né, que está articulado com o primeiro, é o fato de que você tem que fazer isso, né, sem aprofundar e sem reproduzir internamente, né, as desigualdades e o potencial, digamos assim, de diferenciais de renda, né, e de salários já existentes, né, nos países centrais e que no Brasil também já são enormes, né? Ou seja, a gente já tem uma estrutura que é extremamente polarizada do ponto de vista do mercado de trabalho, né? Estamos avançando em direção a reformas que podem tornar isso cada vez mais, digamos assim, o mercado de trabalho cada vez mais flexível e, portanto, né, no sentido de uma precarização maior do trabalho, né? A difusão dessas tecnologias, né, pode, sim, né, levar a um processo de reprodução ainda mais, digamos assim, ainda mais acentuada, né, do que nos países centrais aqui, no caso brasileiro, se, obviamente, né, a gente, de novo, né, não tiver uma estratégia clara de como enfrentar esse novo cenário, tá? Então, um pouco para finalizar minha fala, eu acho que sim, são elementos novos, né, que ainda precisam ser muito mais mapeados, né, para a gente, obviamente, começar a pensar de maneira mais clara, né, de maneira mais organizada, em efetivamente quais seriam os impactos sobre as várias dimensões do desenvolvimento econômico brasileiro, né, sobre o sistema empresarial, sobre o sistema de inovação, né, sobre a estrutura do mercado de trabalho, né, sobre a forma como, eventualmente, né, essas novas tecnologias podem criar novos espaços, né, que, de uma certa maneira, fomentem algumas atividades e serviços mais intensivos em conhecimento que possam pagar maiores salários, né. Então é um desafio que está colocado, né. A gente ainda conhece muito pouco, um processo que vem, enfim, mostrando um dinamismo crescente, né, mas eu acho que talvez, né, ao mesmo tempo, seja um grande desafio intelectual, né, e que espero que possa mobilizar vários de vocês para pegarem aspectos, né, que são, enfim, alguns deles eu toquei aqui, enfim, Mariano vai tocar em outros, e que a gente deveria, né, começar a fazer um esforço um pouco mais coletivo de pensar um pouquinho como é que essas questões vão se colocar, né,
no mundo, obviamente, né, acompanhar muito de perto, né, essas transformações na economia mundial e, ao mesmo tempo, olhar como é que isso vai tendo desdobramentos aqui no Brasil, né? O risco de não fazer isso é, pelo menos, o risco um pouco do risco que eu falei, da gente ficar somente com a parte ruim dessas mudanças, certo? Ficar, né, preso num processo de polarização ainda maior ao incorporar essas tecnologias digitais, né, essas plataformas digitais, e ao mesmo tempo não conseguir avançar em termos de estrutura produtiva, né, esse risco está colocado. Tá? A forma inicial, né, da gente mitigar esse risco é talvez conhecer um pouco melhor para aí sim tentar pensar em possíveis estratégias e políticas públicas para enfrentar esse cenário. Tá? Então acho que é isso e, enfim, estou à disposição aí para eventuais dúvidas ao final da minha fala. Obrigado. Bom, trabalho depois da intervenção do Célio, meu trabalho fica bem mais fácil, né? Como foi dito aqui na abertura, eu participei, ajudei a coordenar um estudo sobre indústria 4.0 no Brasil, encomendado pela Confederação Nacional de Indústria, né? Participaram várias pessoas aqui da casa, o Marcos Barbieri, o Renato Garcia, enfim, várias pessoas, né? Tem um trabalho coletivo muito importante. Mas já tem um tempo, foi feito em 2017. Né? As coisas andaram, a reflexão foi se aprofundando, o Brasil também andou, então foi mostrando sua cara, né? E algumas das coisas que a gente tinha pensado naquele momento, como elementos de diagnóstico e de proposta, foram se mostrando em alguns casos irrelevantes, né? Superados pelos acontecimentos, em outros casos surgiram novos insights, né? Então o que eu vou apresentar aqui é uma coisa mais recente. Eu participei em Brasília, no mês de maio, num evento parecido a este aqui, né? Eu era uma pessoa de uma mesa redonda com pessoas de altíssimo gabarito. Estava o Ricardo Wielchowski, né, da UFRJ, ex-CEPAL, estava o Eduardo Nunes, doutor aqui pela Unicamp, pelo Instituto de Economia, ex-presidente do IBGE, né? Estava o Gerson Gomes, autor desses 20 anos, 25 anos agora de política econômica. Tinha gente também da indústria, então foi uma chance, 2 anos depois de feito o estudo, de reavaliar as conclusões, né? E é isso que eu vou comentar com vocês, né? Célio já fez um trabalho entrando em matéria, né? De descrever o que se entende por indústria 4.0 e fez referência à natureza das transformações. Não são sinérgicas, convergentes, como o Célio diz, afetam produtos e processos, modelos de gestão, modelos de negócio, né? Criam novos vetores de concorrência, portanto, alteram os fatores de competitividade, não é? As empresas, as estruturas de mercado hoje existentes se veem fragilizadas em alguns casos, se abrem oportunidades para novos entrantes que entram, capturam e aumentam as barreiras de entrada para se defender, evitando a entrada de outros. Mas, de outro lado, são atividades intensivas em ativos intangíveis. Então, em alguns momentos, em alguns nichos, você entra basicamente com conhecimento, né? Descobre oportunidades, avança, mas o limite do avanço possível é dado, né, pela rápida elevação dos requisitos de capital, scaling up, controle de redes de distribuição, marcas, etc, etc. Então, são janelas que se abrem em determinados lugares, né, e que inevitavelmente acabam se traduzindo em movimentos dos líderes de compra, aquisição e controle dessas startups, né? De outro lado,
não é apenas na produção e no mundo dos negócios que as coisas mudam, há mudanças também nos estilos de vida, nos padrões de consumo, nas formas de sociabilidade, né? Então, transformações sociais muito além do mundo da produção, né? Entretanto, embora a gente tome contato com boa parte dessas novidades através de produtos e serviços principalmente novos, né? A indústria continua sendo, a atividade industrial continua sendo o epicentro, né? O locus onde se geram, se exploram e se difundem, né? Boa parte desses novos negócios, né? Eu sempre acho engraçado essa expressão de que estamos na era do conhecimento. Eu acho que é uma expressão de uma autoindulgência. Duvido que os historiadores do século 22 olhem para este século 21 como a era do conhecimento. Provavelmente será uma coisa mais parecida a uma novidade média, a era das trevas, a era da confusão, a era dos fake news, né? A era de cada um por si. Mas a gente acha que entraremos na história como os protagonistas da era do conhecimento. Eu quero ver. Então, não é conhecimento assim, não, é conhecimento aplicado ao mundo dos negócios. Inventamos uma civilização dos negócios, né? É para ganhar dinheiro, não para ganhar conhecimento. Mas, como eu já disse, independentemente do impacto nos mundos dos negócios, que é muito elevado, né? Há impactos fortes na sociedade, né? E para entender como é que essas duas dimensões dos impactos se articulam, é preciso, e os limites do próprio processo, né? É preciso ter uma noção muito clara do momento em que estas transformações tecnológicas estão acontecendo. Para a gente não cair no falso debate do otimismo ou do pessimismo tecnológico, né? A Revolução Industrial, a primeira e a segunda, não foram apenas revoluções tecnológicas. Foram revoluções muito mais abrangentes, né? Transformaram a cara, né? A estrutura da sociedade na Inglaterra, né? Sim, tinha novos teatros instalados em Manchester, mas transformou a sociedade, migrações do campo para a cidade, novas visões de mundo, abalos na vida política. Nasceram, né, aglomerações urbanas com uma classe nova, que se organizou, uma série de fenômenos novos, surgiram os sindicatos. E aos poucos o mundo foi se afastando do que era a normalidade para uma nova normalidade da sociedade industrial, do capitalismo moderno, do capitalismo industrial. Então, é preciso ter clareza sobre o que estamos vivendo. Não é apenas uma revolução tecnológica. Então, para não perder muito tempo com isso, eu acho que a leitura da maneira mais sintética é que nós estamos assistindo à crise da globalização neoliberal. Assim como no final dos anos 70 assistíamos à crise, à desagregação do modelo, do padrão de crescimento dos anos que nortearam do pós-guerra até esse momento, e apareceram fenômenos novos, né? Inflação e desemprego, estagflação e outras coisas que a teoria econômica não conseguia acabar de entender. E assim como o neoliberalismo foi a solução imposta, a solução construída para sair daquela crise dos anos 70, né? Nós estamos no meio de uma crise que se explicita em 2008, que mostra que a globalização, que teve tantos aspectos dinâmicos, dinamizou a economia mundial, industrializou a China, industrializou a Ásia, ela também foi criando, no seu avanço, tensões, problemas crescentes. O que explode em 2008? A acumulação de posições patrimoniais insustentáveis de estados nacionais, de grupos econômicos e de famílias.
A crise de 2008 é uma grande explosão da bolha, não apenas a imobiliária, mas todas as outras bolhas, criadas em todos os segmentos do mercado financeiro, nas dívidas públicas, nas dívidas privadas das corporações e nas dívidas das famílias. Com consequências dramáticas, né? Também na sociedade. Porque além dos desequilíbrios financeiros que se acumularam, piorou a distribuição de renda, piorou a distribuição da riqueza, coisa que para nós, aliás, não é novidade, mas aconteceu em países onde era novidade. Os Estados Unidos regridem em distribuição de renda para o início do século XX. Quando a gente fala em globalização, parece que está falando de um processo histórico, como a evolução da matéria, sei lá, né? As estrelas se afastam, o cosmos cresce. Não, não, isso é um processo construído. Né? Como datar? Sabem que o problema de datar as coisas, para os historiadores, é um problema crítico. Né? Quando que as coisas começaram e quando acabaram. Vocês podem datar a globalização, o início da globalização, na crise do final dos 70? Os 2 choques de petróleo, principalmente o segundo. E não estaria errado, porque as experiências piloto da globalização começam nos Estados Unidos, nos 80, com a eleição do Reagan, na Thatcher, na Inglaterra. Né? Mas se vocês querem uma data precisa, calendário, anotem aí nos cadernos. O dia que se encerra a rodada Uruguai, com a aprovação da liberalização dos mercados de bens e de capital no mundo inteiro. Então é uma construção de cima para baixo, não? Dos países que tinham voz mais, falavam mais alto na UNCTAD, né? E das elites dos outros países, incluindo o nosso, que decidiram aderir, com grande alegria. Quando que isso foi? 1995. Estamos completando um quarto de século desde que se lançou como programa da UNCTAD, se cria a OMC, a globalização. Com grande alvoroço, aplausos. A globalização neoliberal devia nos permitir entrar no século XXI, num mundo mais integrado, fluxos de comércio, de capital mais ágeis, trazendo felicidade, bem-estar, alegria para toda a humanidade. Não deu certo. Ou não deu totalmente certo. Talvez tenha dado certo para os milhões de chineses que saíram do campo para a cidade, os milhões de vietnamitas que saíram da economia de subsistência, da agricultura de subsistência para a cidade. Realmente, para a Ásia, esse quarto de século foi uma coisa provavelmente boa. Para nós, nem tanto. Para o mundo, nem tanto. Se vocês olham o panorama mundial, em volta da indústria 4.0, o último relatório das Nações Unidas fala de 70 milhões de refugiados no mundo. Pessoas deslocadas dos seus lugares de origem por conta de guerra, mudança climática, crise econômica, desemprego, batalhas entre tribos de religiões diferentes. Se você olha nos diários, os jornais, notícias de ontem, de hoje, o que falam os analistas econômicos? Pânico. Por quê? Porque não se sabe, estamos indo para uma recessão, global. Tem bolhas aí escondidas que podem explodir, desacelerando na economia. Qual é a capacidade dos bancos centrais do mundo de absorver novamente trilhões de ativos podres, como tiveram que fazer em 2008, 2009, 2010? O Banco Europeu até hoje continua. Não era para ser assim o início do século XXI. Então, essas transformações nos colocam os líderes mundiais, as elites do globo, perante algumas escolhas muito dramáticas, como em toda a crise, assim como na crise dos final dos anos 70. Tem gente que quer avançar, aprofundar, procurar saídas para frente, e tem gente procurando saídas para trás.
Tem gente que acha que a solução está na frente e tem gente que acha que a solução está no passado. Então, governos e empresas, algumas, particularmente essas que o Célio acabou de mencionar, né, apostam numa grande revolução tecnológica, na indústria 4.0 e outros, né, porque não é só a digitalização da sociedade, como o Célio disse, são dois núcleos, dois clusters, diria o Schumpeter, de inovações que se reforçam. Né. Uma, a digitalização, as tecnologias de informação, processamento, comunicação, análise de informações. Mas, de outro lado, nós estamos assistindo uma grande revolução, um grande salto na capacidade da nossa espécie humana de compreender e transformar a matéria em níveis e maneiras que eram inimagináveis 30, 40 anos atrás. Não é somente a queda do custo de processamento, o aumento da capacidade de memória dos microprocessadores, da velocidade dos processadores. Nossa capacidade de decodificar geneticamente qualquer organismo vivo se faz hoje a custo infinitamente menor e com uma velocidade muito maior, graças a esses avanços da informática, do que anteriormente. Nossa capacidade de inventar novas moléculas, nossa capacidade de encontrar maneiras de gerar e armazenar energia, que é essencial, porque toda essa revolução digital consome quantidades de energia inimagináveis. Então, qual é o problema? Nós vamos continuar queimando fóssil ou vamos para algum tipo de energia renovável? Qual? Tem muito dinheiro para ser feito, para ser ganho fazendo isto. Então, a opção de ir para frente é tentadora. Pegue no governo Obama. Era uma aposta de encontrar uma brecha tecnológica que permitisse lançar um novo ciclo de crescimento e de acumulação de capital, reduzindo as tensões na vida cotidiana, as condições da vida social. O programa da Alemanha é outra coisa parecida. Como salvo minha competitividade industrial perante esse gigante chinês, perante os Estados Unidos? Como é que eu consigo? Indústria 4.0, a mais logomarca é deles. Esse é um programa oficial do governo alemão, da Federação de Indústrias Alemã. E assim tem outros estados e empresas aliados indo na direção do que eles acham é uma luz no fim do túnel. O problema é que tem outros que acham que essa luz do fim do túnel é um trem vindo de frente e querem ir para trás. O governo Trump é um exemplo de como é possível imaginar um retrocesso. Cada vez que ele diz que se a OMC não funcionar para bem dos Estados Unidos, eles vão embora. Como que vão embora? Um clube que eles criaram. Ou simplesmente fazendo letra morta de todos os acordos assinados no OMC, impondo arbitrariamente, unilateralmente, sem consultar ninguém, tarifas alfandegárias às importações da China, do México, já ameaçou desfazer o ALCA. Isto é desglobalizar a economia americana. Voltar a um passado impossível, porque a China continuará existindo. É claro que o Trump imagina que é possível fazer com a China o que fizeram com o Japão nos anos 80, quando o Japão parecia uma ameaça, com um peteleco na reunião do Plaza, que vocês devem ter estudado, obrigaram o Japão a depreciar o dólar, a apreciar a moeda deles, o iene, e o Japão tem crise até hoje. Não está claro que seja possível voltar ao passado, mas tem gente que está tentando. Então, vamos redefinir essa indústria 4.0 e essas transformações como uma das estratégias possíveis de saída da crise atual. Eu sei que é difícil fazer prognóstico, e os economistas, como eu sempre digo, não somos bons de fazer prognóstico. Particularmente em matérias tão complicadas como para onde vai a humanidade. Mas algumas coisas têm uma certa inércia que as torna relativamente previsíveis. Uma delas é a mudança tecnológica. Outra coisa
relativamente previsíveis são as mudanças climáticas. Então, independentemente de nossa Revolução 4.0, conseguir tirar a economia mundial da crise, seguramente ela, por uma questão evolutiva de inovações de processo e de produto, transformará na atividade industrial. Se isto vai combinar com um retrocesso institucional, com ameaças à estabilidade, à coesão social, à estabilidade das instituições, não sei. As consequências nós vamos ver. Mas que seguramente nós assistiremos a uma renovação bastante importante da atividade industrial, dos padrões de consumo, disto não tenho nenhuma dúvida. Mas eu disse que a indústria está no epicentro disto. Quer dizer que o ritmo é previsível, inexorável, é muito rápido, porque a atividade industrial é dinâmica? Não, porque como eu disse antes, como há impactos também na vida social, na vida das pessoas, há uma série de ajustes que têm que ser feitos para que isto aconteça. Se vocês lembram dos textos do saudoso professor Freeman, da Universidade de Sussex, ou da ainda ativa, embora com seus 80 anos, a professora Carlota Pérez, eles falavam sempre que as mudanças, as grandes transformações no capitalismo, elas se dão num plano tecnológico, sim, um novo paradigma científico-tecnológico, mas também no paradigma de organização da sociedade. Marx falava alguma coisa desse movimento das forças produtivas e a superestrutura. Bom, nós precisamos de uma série de ajustes também no plano institucional, dos estilos de vida, das formas de convivência, dos estilos de sociabilidade, para nos adequarmos a isto. E não é simples, A gente aceitou, se engajou com alegria, entusiasmo nas redes sociais. Fantástico, você pode estar distante de seus seres queridos, familiares, amigos, namorados, o que for, mas com o WhatsApp você se comunica perfeitamente. Isto era inimaginável 30 anos atrás. Não existia internet, aliás, quando a rodada do Uruguai foi aprovada, encerrada, a internet dava seus primeiros passos. Você vê como é que o plano institucional chega tarde, Sempre chega depois. Mas depois de tanta alegria com as redes sociais, agora estamos desesperados, com fake news, briga com os amigos, cai fora dos grupos. Então, há um acerto de mentalidades, uma pactuação, às vezes explícita como instituição e outras vezes não, apenas implícita. O que você pode dizer a um amigo? Como é que você discorda de um amigo na rede social sem que ele te corte? Tudo isso precisa ser aprendido. Então, tem um registro naquele projeto, estou mexendo no meu, mas não no de vocês, Tem um registro ali naquele projeto que eu acho muito atualizado, embora tenha sido encerrado 3 anos atrás, 2 anos atrás, que registra que o avanço deste processo de transformação, ele esbarra, talvez temporariamente, mas coloca problemas que têm que ser resolvidos no plano ético, regulatório, às vezes normativos mesmo, lei, além dos aspectos técnico-econômicos e, obviamente, os socioambientais. Então, não é um avanço linear, acelerado, não, é um caminho sinuoso. Depende da capacidade da sociedade de aceitar, legitimar, estabelecer limites, legislar, controlar, etc, etc. De qualquer maneira, como eu disse antes, é um caminho, mostra uma direção. Como disse o Célio, em que direção as empresas se movem, em que direção as grandes corporações se movem. E se movem na direção que o Célio já mencionou. Novos modelos de negócios, novos fatores de competitividade, alterações profundas nas estruturas de mercado. O Célio colocou 2
dois exemplos interessantes, né? Da Apple entrando em negócios o Google entrando em questão de saúde. Mas tem Amazon e Google também entrando no agronegócio. Automóvel elétrico. Fabricantes de motores elétricos, componentes elétricos entrando na indústria automobilística. Então, realmente são processos que têm uma lógica própria, independentemente, né, de se nós vamos sair da crise global do capitalismo ou não. Um dos resultados das transformações trazidas pela rodada do Uruguai foi a estruturação das cadeias de valor, das redes, hierarquicamente controladas em todos os planos, né? O plano do desenvolvimento tecnológico, o plano da produção, da distribuição, né? Isto já mudou, assim como a globalização mudou a estrutura da produção e do comércio mundial, né? Mudou também as estratégias de pesquisa e desenvolvimento, né? Criou redes de pesquisa, criou redes colaborativas, criou mecanismos de gerar, né, estufas geradoras de mudas de empresas inovadoras que depois são absorvidas, transferidas pelas grandes empresas. Temos sistemas de inovação internacionalizados, em alguns casos cooperativos, em outros rivais. A pesquisa é muito mais interdisciplinar do que disciplinar. Isso traz uma série de implicações, né, para as universidades, mas esse não é nosso tema hoje. Nesse mundo novo, o discurso neoliberal, né, de que o mercado resolve e o Estado se retira e ajuda se retirando, mudou. Porque na crise da globalização, os Estados são chamados novamente a coordenar e a financiar. Porque boa parte destas inovações são de alto risco, alto custo, e são poucos os atores privados dispostos a assumir sozinhos o custo de mercado, que é elevado, e o custo tecnológico, que não é menor. Então, os Estados nacionais, antes párias, obstáculos, são chamados a desempenhar seu papel histórico, que é de fazer a coisa funcionar. O máximo de acumulação possível, com o mínimo de mal-estar social possível, mantendo a coesão social, mantendo, né, o mínimo de paz social, o que requer um certo crescimento, uma certa distribuição de renda, uma certa legitimação do uso do poder e do dinheiro público para fazer o processo de acumulação avançar. Vejam como é uma tarefa difícil a que está sendo atribuída ao Estado, porque, como o Célio disse, do ponto de vista técnico, o impacto destas transformações leva exatamente na direção contrária. Polariza, concentra a renda, né, exclui. Né? Não estou falando somente do debate sobre se cria mais emprego do que destrói. Né? Eu pessoalmente acho que, como em outras etapas do capitalismo, cria muito, mas talvez destrua muito mais, independentemente do saldo líquido. Né? Que tipo de empregos e que tipo de remuneração isto cria? E há relatórios bastante polêmicos dos dois lados. Né? Depende de quem contratou o estudo. Né? Depende de quem contratou o estudo. Mas vejam, coloquei aqui 4 projetos nacionais. Os que mais me interessam são, no momento, o primeiro e o segundo. Embora o da Alemanha. A Alemanha tem a patente da expressão indústria 4.0. Né? Nos outros países se chamava de outra maneira. O primeiro, o governo Obama, né, chama a atenção perfeitamente adequado ao sistema de produção e de inovação americano. Né? Alta capacidade de gerar conhecimento, um sistema universitário extremamente complexo, sofisticado, moderno, empresas dispostas a investir em pesquisa e desenvolvimento,
problema deles está na produção. A produção foi para a China. Eles, como eles falam sempre, nós inventamos, os chineses fabricam e vendem barato, né? Então, o programa dos Estados Unidos chamava, né, recuperar a liderança na manufatura avançada, né? Essa é uma revolução não só de produtos, de processos. Esses processos são altamente intensivos em tecnologia. Vamos tentar localizar, manter os Estados Unidos. E o orçamento não era pouco, né? $500 bilhão de dólares para o projeto todo, né? Em P&D em 2017. O público era de 177 bi. Mas isto é Obama, e confesso que eu não sei o que o Trump está fazendo em relação a isto, né? O segundo que chama atenção é o chinês, porque eu acho que ali está um pouco, pelo menos no plano psicológico, simbólico, né, a razão de ser da estratégia do Trump e da urgência do Trump em forçar os chineses a equilibrar o comércio com os Estados Unidos, ou a fazer com que os empregos industriais voltem para os Estados Unidos. No fundo, o que ele quer é que a China faça o que o Japão fez. O que o Japão fez? Pegou uma parte da sua estrutura produtiva nos anos 80 e levou para os Estados Unidos. O Japão pegou uma boa parte dessa produção de automóveis localizada no Japão e a transformou em plantas novas, montadoras da Toyota, da Honda, nos Estados Unidos. A indústria japonesa foi para a Califórnia, foi para a costa leste. Eu acho que o Trump não deve ter muitas ilusões de que a indústria automobilística norte-americana, a Ford, a GM, né, voltem a ser as líderes do mercado mundial de automóveis. Se ele for uma pessoa mais inteligente, e eu confesso que é difícil apostar nisso, mas a aposta seria fazer com que eles façam o que os japoneses fizeram. Né? Mas o que deflagrou uma parte, ou a paranoia de uma parte da elite industrial, militar americana, é a declaração explícita da China de que queria se transformar numa superpotência até a metade do século XXI. É porque para a elite industrial militar americana, superpotência no mundo, só cabe uma, que são eles. Então, dobrar a China se tornou fácil de vender nos Estados Unidos, quando os próprios chineses dizem: oi, vamos conversar de superpotência para superpotência. E os chineses fazem aqueles investimentos nas ilhas artificiais no Mar do Sul da China, se armam. Então, vejam, além dos outros problemas que eu já mencionei, né, no momento atual, se torna difícil coordenar as ações dos governos que enfrentam dos estados que enfrentam essas grandes corporações globais, porque os estados rivalizam. E não é só China, Estados Unidos, gente. Se vocês leem os jornais, vejam União Europeia tentando barrar, controlar os gigantes da TI, tecnologia digital, tecnologia de informação, norte-americanos na Europa. Multa atrás de multa no Google, no Amazon. Então, se os estados nacionais dos países centrais pudessem cooperar, mas não podem, não conseguem. Tá? Estamos longe daquela ideia dos grandes consensos da globalização. Agora travou? Aqui está indo, perdão. Nós falamos do Brasil. Partindo da hipótese que o processo avance, num ritmo imprevisível, né? Que cara, né, poderia ter a indústria e a economia brasileira em função disto? Tá? Há oportunidades para uma indústria como a nossa, como o Célio colocou, na qual convivem algumas empresas de ponta, globalizadas, com filiais no Brasil, e empresas nacionais de capital brasileiro globalizadas com negócios no resto do mundo.
Há oportunidades, conseguimos pegar uma fatia das oportunidades, pelo menos, e a partir disso desenvolver uma indústria mais pujante, mais inovadora, mais com maior capacidade de acumulação. Não? E se isto acontecer, isto traria algum avanço em termos de desenvolvimento para o país? Né? Nos aproximaríamos de ser um país mais central? Não digo a China, mas alguma coisa como a Coreia, que claramente 50 anos atrás era um país em desenvolvimento, depois 30 anos atrás emergente, e agora é um país, do ponto de vista dos indicadores sociais, muito próximo de um país civilizado. Será que a gente conseguiria se civilizar um pouco? As famosas tarefas pendentes do desenvolvimento capitalista no Brasil, que falava o Furtado. Como é que a gente coordena aqui no Brasil iniciativas públicas e privadas para explorar essas oportunidades em benefício não só da acumulação das empresas envolvidas, mas de todos nós? Como é que a gente consegue aproveitar a oportunidade para reorientar nosso desenvolvimento? Aqui daria tempo, precisaria muito tempo para dizer o que está acontecendo de errado no Brasil, antes e agora, não? Mas vamos nos ater ao tema da indústria. Não? E volto ao projeto aquele de 2017, não? Sobre o tema da heterogeneidade. Tem dois resultados desse projeto que chamam muito a atenção. Em primeiro lugar, não? Para uma amostra de 1.000 e poucas empresas, com 800 respondentes, né? Tivemos resultados muito pouco animadores, né? Quanto a em que estágio as empresas revelavam estar na sua digitalização, ou seja, num dos dois pilares desta grande transformação tecnológica, revolução da matéria, né? E revolução da informação. Perguntamos como é que estavam no uso de tecnologias digitais para gerar novos negócios, desenvolver produtos, gestão da produção, relacionamento com clientes e fornecedores. O polígono central, com números que vocês não sei se conseguem enxergar, não só porque são pequenos aí, porque são pequenos na realidade, né? Mostra que é uma percentagem ínfima de empresas que reconhecem estar num estágio relativamente avançado, relativamente sofisticado em qualquer uma dessas dimensões. Um dígito, 1,3 na gestão da produção, né? E vocês estão vendo aí. Resultado desanimador. Mas, por outro lado, quando você perguntava, não? E daqui a 10 anos? Como é que você acha que será a tua resposta se eu voltar aqui e perguntar? Aí os números, pelo menos, passam a 2 dígitos. Não? Mas também tem uma coisa interessante. Vejam quais são os eixos principais de expansão do uso da digitalização das empresas. Veja, aqui não estamos falando de pequena empresa nacional, aqui a amostra é representativa em tamanho, em região e em origem do capital também. Então aqui estão as filiais das multis. Os eixos de avanço são relação com fornecedores, relação com consumidores. Desenvolvimento do produto avança, né? Mas não tanto como os outros, né? E desenvolvimento, gestão da produção também. Ou seja, a perspectiva é de que eles vão usar essas tecnologias na defesa das suas margens, pressionar as margens dos fornecedores de quem vem e jogar custos, aumentar a margem para frente. Não é das regras do jogo ganhar dinheiro, gente. Eu não tenho nada. Não há nada nisso que eu não consiga entender. Eu entendo perfeitamente. Tá? Mas é possível ganhar dinheiro inovando com produtos novos e melhorando o processo também. Só que é mais caro. É mais caro.
Essa pesquisa tem como resultado também, o segundo resultado interessante que eu disse, mostrar que quando você abre por tamanho de empresa e outros, você vai fazendo outros recortes, você identifica 3 grupos diferentes, né? Tem aqui embaixo um grupo onde as empresas atualmente em 2017 estão abaixo da fronteira tecnológica atual. E talvez através da digitalização desses negócios, lá por 2027 tenha se aproximado, né? A meta delas é talvez se aproximar, ficar um pouquinho acima, ou em dia, né? Acompanhando a fronteira de eficiência tecnológica, através da digitalização. Essas são as pequenas, médias empresas descapitalizadas que hoje em 2017, hoje acumulamos 3 anos mais de recessão, né? Então, em 2019, seguramente estão mais estressadas do que estavam em 2017. É a grande maioria. Um segundo grupo tem aproximadamente 35% da amostra, não lembro agora, né? Que são empresas que elas não vão liderar o processo, elas vão acompanhar a difusão, né? É um grupo numericamente, como eu disse, em torno de 30% a 35%, mas que em termos do valor agregado na indústria brasileira não é pequeno, né? É aí que está a nossa indústria de base, a indústria de transformação de insumos, recursos naturais em insumos industriais. Aí nós temos alumínio, cimento, celulose, siderurgia, uma boa parte da petroquímica, né? Elas são empresas grandes, grande parte delas filiais de empresas estrangeiras. Elas vão aguardar o que vem através dos fornecedores de equipamentos, o que vem dos fornecedores de insumos mais novo, e vão incorporar. Vão robotizar as plantas. Então, se antes você tinha um sujeito com uma lanterna percorrendo a tubulação da instalação para ver se tinha algum buraco, alguma coisa, algum vazamento, agora você tem sensores instalados a determinada distância na tubulação que monitoram em tempo real temperatura, pressão e uma grande central de monitoramento digital de todo o processo industrial. São empresas grandes, capitalizadas, com acesso à tecnologia, sabem comprar e tem empresas fornecedoras que sabem vender. Elas vão acompanhar, né, a fronteira da produtividade porque já acompanham. Tem um pequeno grupo de empresas, pequenos em grupo e pequenos em tamanho, valor do valor agregado no Brasil, né? Que são empresas intensivas em tecnologia, são empresas que inovam, elas podem explorar o capital intangível do conhecimento, da criatividade, do empreendedorismo e estão tentando, né, acompanhar a onda do desenvolvimento, estão na fronteira do desenvolvimento dessas tecnologias. São poucas, algumas são filiais de empresas estrangeiras aqui, outras são empresas nacionais, e são as que são o filé mignon das compras e desnacionalização de empresas por parte das grandes empresas estrangeiras que falaram sério. O que isso nos coloca, né, com esse quadro do que vem e com esse quadro de onde estamos, né, o que a gente pode imaginar, que cara teria a indústria brasileira em 2027, 2030, né, a continuar na trajetória que estávamos e que estamos. Não digo estávamos porque nós, no momento, não sabemos muito bem qual é a trajetória, mas, né, mas em 2017 tinha um panorama inercial um pouco mais claro, não? Seguramente a indústria 4.0 no Brasil instalada, difundida em 2027, portanto, terá uma indústria muito mais intensiva em capital, tangível e intangível, muito menos emprego, com um brutal aumento dos coeficientes de importação de equipamentos, insumos e componentes, porque são essas empresas do meio que eu mostrei na lâmina anterior, que vão comprar o que for preciso, robótica, software, pacotes, assistência técnica. E, portanto, o incremento da importação de pacotes tecnológicos e de serviços
Então, nossa conta corrente piora dos dois lados. Piora do lado da balança comercial e também da conta de serviços. Vamos ter que exportar muita soja, muita carne de frango, muito minério de ferro e espero que não, mas é um risco, muita gente. E tudo isso acompanhado de um processo crescente de desnacionalização da produção e de internacionalização do mercado interno. O panorama, para ser outro, para a gente ter um papel não apenas de acompanhar, veja, o que acabei de dizer no fundo é que a globalização, a indústria 4.0 chegará ao Brasil e nós vamos juntos. Nós seremos a locomotiva, mas não ficaremos parados na plataforma, porque esta economia é uma economia que já tem um certo grau de industrialização. O mercado interno, que é o objeto dos sonhos, de desejo de consumo de toda a produção industrial do mundo, porque o único mercado com escala e dinamismo potencial, se a gente sair da recessão, suficiente para dar dinamismo à produção industrial asiática, europeia e a nossa própria também. Então não ficaremos, não vamos perder esse trem. Só que o trem nos leva numa direção que vai nos custar muito caro. Então, para a gente passar, não digo para ser a locomotiva, mas para ter alguma, pelo menos viajar na primeira classe do trem, vagões mais com ar-condicionado, mais confortáveis, a gente precisaria ter alguns requisitos para que a transição seja menos penosa, mais produtiva, mais em prol do desenvolvimento, com menos concentração de renda, menos aumento da desigualdade, menos custo ambiental, um pouco mais de coesão social, nós precisaríamos ter essa lista aí de requisitos. Não digo para fazer uma coisa equivalente à da Alemanha, da China, do Japão, esqueçam, não dá. Nós não temos sequer, o Estado brasileiro hoje, depois de todos os solavancos e desmantelamentos sucessivos, não tem capacidade de coordenar uma estratégia ambiciosa ao estilo alemão, ao estilo do Japão, que não comentei o Japão, mas estava aí. Nós não temos. Nem sequer deveríamos perder tempo tentando. Precisamos ter uma estratégia um pouco mais realista. Realista surge da gente avaliar esses requisitos e ver onde que nós estamos. Precisa de uma sociedade informada e organizada para dar legitimidade, porque o custo não é barato. Temos que ter canais de legitimação e de controle de qualquer tipo de despesa desse tipo, que nós não temos. Temos que ter instituições públicas com iniciativa e legitimidade, que nós não temos. Pelo contrário, as instituições públicas estão sendo atacadas, destruídas moralmente. As que merecem e as que não merecem. Há uma baixíssima autoestima dos gestores públicos, com raras exceções, cercados por fiscais, auditores, rankings de todos os lados, com seus CPFs permanentemente ameaçados. Uma baixíssima autoestima. Empresas dispostas a explorar novos modelos de negócios e correr riscos tecnológicos de mercado não é a vocação do nosso empresariado. E também não deixo de entender. Não deixo de entender. Nossos empresários não são aquela imagem do empresário schumpeteriano. Talvez por isso sobrevivam. Uma política industrial que consiga ajudar na distribuição um pouco mais equitativa dos ganhos potenciais que essa revolução traz. E não é simples, porque essa revolução vem na direção contrária, então precisaria capturar e redistribuir renda, mas é possível. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível, porque veja, embora isto não seja
tema aqui, porque estamos falando da indústria, mas essa revolução digital, ela pode transformar, né, as condições de vida de muita gente. Né? Pode tornar nossas cidades, nossos ecossistemas urbanos um pouco mais habitáveis, um pouco mais civilizados. Ela pode trazer contribuições para o acesso à saúde, transporte, mobilidade, segurança, iluminação pública, as coisas mais básicas. Cidades inteligentes, talvez seja uma expressão um tanto exagerada para a nossa realidade, mas agregar um pouco de inteligência, né, ao acesso aos serviços, né? Como é que se vai melhorar a vida da população brasileira se você, numa sociedade tão desigual como a nossa, se você não pode redistribuir propriedade, se você tem uma enorme dificuldade para sustentar uma melhor distribuição de renda? Bom, se você não vai distribuir propriedade nem renda, não vai desconcentrar, então pelo menos torna um pouco mais igualitária, menos desigual as condições de vida, a qualidade de vida. Você faz isso com serviços públicos, com bens públicos. Saúde, educação, transporte, segurança. E essas tecnologias podem. A política industrial pode engatar nisto, tentando que uma parte da produção, uma parte do processo de modernização de produtos aponte nessa direção. Compras públicas é um mecanismo que se usa no mundo inteiro. Mas já para concluir, veja, nós estamos... Eu acho que a gente tem que substituir a expressão do Banco Mundial, armadilha da renda média. Porque uma renda média no Brasil não quer dizer nada. Porque a média é entre 0 e trilhões. Né? Então, para nós, a ideia da renda média não ajuda a pensar. Nós, economistas e acadêmicos, né? Nós vamos falar, no caso do Brasil, da armadilha da desigualdade. Né? O obstáculo que o Brasil precisa vencer para ser um país como a Coreia, que avançou do subdesenvolvimento, né, de um país atrasado para um país moderno, com condições de vida adequadas, né, o obstáculo, no caso do Brasil, é vencer a desigualdade. Né? Revoluções tecnológicas às vezes ajudam, às vezes atrapalham, mas esse é o nosso desafio, isso que nós precisamos fazer. Tem duas coisas que me preocupam particularmente, mas não me fazem ser pessimista, tá? Porque eu acho que a população brasileira já deu mostras que não abriu mão do sonho de viver melhor. Né? Então, foi assim quando eu cheguei ao Brasil em 83, essa ideia de viver melhor se associava à democracia, eu vi o movimento pelas diretas nas ruas. Foi assim quando o governo Lula foi eleito em 2002, porque trazia uma esperança que a abertura econômica, a globalização não tinha materializado. Né? E seguramente será assim no futuro se o atual governo não conseguir nos tirar da recessão, da crise pela que vivemos. Então, mas não basta querer, tem que conseguir fazer. Acho que a população faz sua parte não desistindo. Né? Mas a dirigência do país, pública e privada, tem que conseguir. E aí tem duas coisas que me preocupam, como eu disse, e com isto eu encerro. Né? Primeiro, o Estado brasileiro, independentemente de quem sentar na cadeira ou nas cadeiras, né, sozinho não consegue. O voluntarismo da iniciativa pública não dá conta. Porque o próprio Estado está enormemente fragilizado. Enormemente fragilizado. Por motivos que exigiria tempo de outra conferência. Agora, se o Estado sozinho não pode, uma parte da elite econômica, financeira, né, de todos os tipos de capital, do mercantil ao financeiro, deveria ousar. Ela não pode se deixar capturar na tentação de voltar ao passado. Não há passado melhor ao qual voltar. É preciso ir hacia adiante. É um país mais equitativo, um país mais igualitário, mais coeso. Né? Eu não digo que boa parte da nossa elite, né? É claro que tem alguns que querem voltar ao passado. Né? A Idade Média, se possível.
né? Mas, verdade seja dita, uma boa parte da nossa elite está muito bem de vida, muito acomodada. As elites do mundo inteiro, numa economia capitalista, se mexem quando se sentem desafiadas, instigadas, ou por um inimigo interno, ou por uma demanda da sociedade. As nossas estão muito bem. Eu, por exemplo, se eu fosse um grande produtor de soja, já passei o tempo com isso aqui, para. Se eu fosse um grande produtor de soja, eu olhasse meu faturamento, o volume de minhas vendas, eu ficaria muito feliz. Mas se eu fosse olhar minha estrutura de custos, eu ficaria preocupado. Porque o custo dos pacotes tecnológicos incorporados na forma de tratores robotizados, drones, sementes geneticamente modificadas, irrigação controlada por um sistema digital, não é pequeno. E não está claro até onde ele pode transferir esse aumento de custos para os consumidores chineses. Então, do ponto de vista dele, a balança de pagamentos não interessa, mas o que interessa é a margem de lucro. Os pacotes tecnológicos já consomem aproximadamente 30% do custo total do agronegócio. Então, a margem, isso eu ouvi deles, ouvi do então ministro Blairo Maggi. Então, não é uma invenção de um sujeito da agricultura familiar, não. É um reconhecimento do maior produtor de soja do Brasil. Por sinal, o que ele demandava? Que a Embrapa faça seu papel. Eu não quero continuar comprando o carro da Monsanto, da Hearst. Eu quero comprar barato da Embrapa, uma empresa pública. Vocês veem como uma e outra vez o Estado é demandado a fazer a coisa funcionar. Bom, como eu disse, esse era meu último comentário. Otimismo, mas realismo. Realismo. Temos que pensar agora para daqui a 10, 15 anos. Começar agora transformações, porque o que 2027 era uma década, em 2017, quando fizemos a pesquisa, agora já é uma coisa que está à metade do caminho. Vamos começar a pensar em 2035, 2030 e ver o que dá para fazer. Obrigado, desculpem aí ter me estendido tanto.